Normalmente, quando se fala, quer dizer, normalmente é gozado porque não é nada normal falar sobre alquimia, por exemplo. Só que sem falar sobre alquimia, você não consegue falar de história da química. E o mais curioso é que a alquimia é só um pedacinho de um conjunto de conhecimentos bem maior que se chama hermética. Não é hermética clássica, não é aquela hermética que o Ficino estudou durante o Renascimento, mas é uma hermética que a turma chamava de prática, de hermética árabe, enfim. Essa hermética, ela é constituída por uma parte que tem a ver com ciência de laboratório, uma parte médica ligada à astronomia e à astrologia, né? E tem uma parte mineralógica, etc. e tal, que é muito curiosa. Tem 4 ou 5 divisões que tem a ver com a ciência antiga e com a ciência medieval. E no caso da ciência medieval, que poucos conhecem, normalmente se tem aquele mito da Idade das Trevas, a hermética pegou muito forte, sobretudo a hermética árabe. Então, o que era a hermética árabe? Um tanto da hermética tradicional, daquela que vem do mundo grego, etc., e um tanto do que vem da antiga Mesopotâmia, das raízes das terras de lá. E nesse caso, quem trabalha com história da química, como eu venho trabalhando há mais de 40 anos, existe sempre uma coisa de descobrir as fontes disso. E as fontes estão, em geral, na hermética. Por exemplo, para o século XVI e XVII, a união que vai acontecer entre química e medicina é chamada de medicina hermética, justamente porque tem todo um trabalho ligado ao laboratório. Então, em busca de alguma fonte para trabalhar com isso, há muitos anos atrás, há quase 30 anos, eu consegui na biblioteca do Escorial, que tem um arquivo maravilhoso, que é perto de Madrid. E os padres bibliotecários te lembram aquela história do nome da rosa. Então tem o padre mais velho, aquele que controla os documentos, que conhece tudo, e o padre jovem, que é o curioso, né? Que é o foquinha, que está aprendendo para poder trabalhar com essa documentação quando o mais velho morrer. Então é uma cadeia, continua assim. Esses padres tinham um documento que era uma cópia do século XIV de um original do século IX, em árabe, que era acéfalo, não identificado, apesar de estar lá desde a época de Felipe II. Nós estamos falando do século XVII, mas não era identificado, eles tinham curiosidade. E como eu estava procurando um documento de hermética, e evidentemente, pelo contexto árabe, aquele era um documento de hermética, eles, com muito favor, que naquela época não tinha nada dessas mídias, fizeram um microfilme para mim do documento, que se eu tivesse sabido da complicação, eu teria desistido logo de início. Acho que meu árabe era muito parco na época e eu não tinha ideia do que era a hermética árabe. Enfim, curtando a história, eu fiquei 10 anos sobre esse documento, trabalhando com ele, junto com quem me ensinou árabe para leitura, que é a professora Safa Jubran, da USP, que já foi diretora do setor de árabe de lá durante muito tempo. Então, foi ela que me treinou e, no fim, ela se apaixonou pelo texto e, junto comigo, nós traduzimos, eu introduzi estudos e ficou um livro muito bacana da Vozes, lançado há mais de 20 anos atrás. Então, é um diálogo de Aristóteles, ou suposto Aristóteles, contando ao seu discípulo Alexandre uma história maravilhosa, porque além de toda a parte de ciência, tem toda uma referência ao dilúvio. Então, a hermética é considerada, essa hermética prática, essa hermética que vai para o laboratório e tudo,
é considerada como um resquício do grande dilúvio bíblico, quando se conseguiu passar conhecimentos antigos, sei lá, Noé teria sobrevivido e tal, e levado esses conhecimentos, segundo o texto bíblico. Aí Hermes teria passado o dilúvio, segundo o mito egípcio. E daí por diante. Então você tem vários mitos do dilúvio, inclusive o mito indiano. E esse livro, esse texto, esse manuscrito em 60 fólios, né, vai contando uma história do dilúvio também. E de como cada um desses estudos, desses materiais, desses processos médicos, químicos, alquímicos, mineralógicos, foram acontecendo a partir de Hermes. Então, é hermética por isso, porque Hermes teria conseguido fazer com que sobrevivesse ao dilúvio um conhecimento muito antigo. A gente sabe que é tudo eivado de mitos. Obviamente, Aristóteles não deve ter falado uma palavra sobre hermética nas famosas aulas dele, mas o que nos interessa é como esse material, aí no caso medieval e com fontes da antiguidade tardia, conseguiu chegar, por exemplo, até a Europa. Nós temos 3 cópias só, uma numa biblioteca de Berlim, que agora está na Biblioteca Nacional, e que na época que eu estava trabalhando foi um problema, porque Berlim Oriental e Ocidental se fundiam, e foi um custo conseguir achar esse manuscrito que tinha sido levado para a Alemanha. Depois tem um na Inglaterra, que era de uma biblioteca indiana, e foi assimilado na Inglaterra pela Biblioteca de Estudos Indianos, e aí quando mergiu para a British Library, foi um problema, porque o número de tombo dele constava junto a um documento que era escrito em sânscrito. E tem até uma história bem engraçadinha, que é da bibliotecária me perguntando como eu sei que está escrito em sânscrito, se eu estudava sânscrito. Eu falei, acho que eu não preciso estudar sânscrito para saber que não está escrito em árabe, que isto aqui é sânscrito, quer dizer, porque ela mesmo não se deu conta que um documento árabe não podia constar como um sânscrito. Enfim, que foi um custo chegar até os documentos. Eu estou muito animada que essa e tantas outras histórias que fazem parte do livro do Tesouro de Alexandre, de ciência, de lendas, etc., agora estarão em breve à disposição a partir de uma plataforma bem interessante, de acesso aberto, a open source, que é com a Universidade de Oklahoma, que é onde estão os Landmark of Science, e o Max Planck Institute. Então, vai ser de acesso aberto e uma tradução em inglês, saindo fora daquele nosso mito da língua portuguesa como uma língua de agentes secretos. É isso. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.